Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a planejar o dia de vocês em apenas 10 minutos. Eu sei que tem muita gente aí que demora de 2, 3 horas, 4 horas para planejar, quando na verdade não é necessário nada disso. E também eu sei o quanto de gente que dá desculpa, porque eu não tenho o Planner Y, o Planner X, não tenho a ferramenta Y, eu não sei por onde começar. E quando na verdade é simplesmente só colocar o que precisa ser feito no papel e executar. Né? Mais importante do que planejar é executar, senão você fica só aprendendo, ou planejando e nunca chega a lugar nenhum. Então, no vídeo de hoje eu vou te ajudar de uma vez por todas a planejar o seu dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui, tá bom? Então, vamos lá! Gente, planejar é mais simples do que parece. É bem fácil, é a coisa mais básica que tem, é planejar o seu dia. Mas então, se é tão simples assim, por que muitas pessoas não conseguem planejar o dia e conseguir cumprir, né, o que foi planejado? Algumas pessoas até conseguem planejar, mas não conseguem executar o que foi planejado. A primeira coisa é porque elas dificultam muito o processo. Porque elas acreditam que precisam fazer Y, que precisa enfeitar, que precisa ter 1 milhão de canetas para fazer o planejamento, porque precisa daquilo e daquele outro, e isso acaba dificultando muito o processo, quando na verdade planejamento foi feito para ser uma coisa simples e básica. E depois que você já tem esse músculo do planejamento desenvolvido aí no seu dia a dia, aí sim, se você quiser enfeitar um pouco, tudo bem. Mas a verdade é que o planejamento ele é para ser simples, fácil, básico, o mais prático possível. Então muitas pessoas não conseguem atingir aí seus objetivos, não conseguem sair do planejamento por isso, por dificultar muito o processo. Outras pessoas não conseguem executar os seus planejamentos, não conseguem fazer um planejamento rápido e eficaz porque elas ficam contando histórias. Elas contam assim, se a vida não pode ser planejada, para que eu vou planejar? Porque eu preciso do Planner Y, da ferramenta X, para que aí sim eu consiga planejar o meu dia, a minha semana, o meu mês. E aí ela vai contando inúmeras histórias que na verdade não são reais. Ela conta essas histórias só para não se sentirem frustradas por não conseguir finalizar o seu plano, né? E o terceiro motivo porque as pessoas não conseguem aí cumprir o seu planejamento diário, é justamente porque elas estudam muito e aplicam pouco. Geralmente as pessoas gostam muito de ficar estudando, a gente ama estudar, a gente ama conhecer, a gente ama se aperfeiçoar, mas esquece de executar. Então, para que um plano realmente funcione, ele precisa ter ali a estratégia, que é o que eu vou passar para vocês, mas o maior tempo tem que ser dedicado à execução e não ao planejamento, né? A verdade é que a conta é bem simples. Você vai dedicar 30% a estudos, né, para você aí pensar no que você vai fazer, 10% do seu tempo para planejar e os outros 60% é só para executar. Então perceba que a maior parte do seu tempo é na execução, porque é a execução que vai te trazer os resultados e não o planejamento. Então se você é do tipo que fica planejando e não consegue sair do lugar, fica aqui, porque nessa aula eu vou ensinar você a planejar o seu dia, assim, de uma forma muito simples, muito prática e com certeza aí você vai conseguir finalizar o dia com tudo cumprido. Eu sei que tem muita gente que fala por aí que o planejamento diário não funciona. Eu amo o planejamento diário. Para mim, ele é a principal ferramenta para quem está iniciando, para quem nunca planejou nada. E por que eu tenho essa convicção? Porque nós temos a tendência a querer tudo muito rápido. A gente não tem paciência para o longo prazo. A gente gosta muito do curto prazo. Então, como você já vai começar em um planejamento mensal ou um planejamento semanal se você nunca planejou nada? Se você não tem o músculo do planejamento, você exercitando ele todos os dias, né? Criando esse hábito de se planejar. Então, eu acredito muito que a gente deve começar com um pouco, com o que já é natural seu, porque o nosso natural é querer as coisas rápidas, é querer as coisas acontecendo para ontem. Então, como já ir para um longo prazo se você ainda não tem esse hábito aí fixo no seu
dia a dia. Então, por isso eu gosto muito do planejamento diário e eu sei que ele funciona, por quê? Porque foi como eu comecei, foi assim que eu consegui estabelecer esse hábito na minha vida e também é assim que eu faço com todas as minhas alunas e elas têm ótimos resultados quando elas começam pelo planejamento diário, por ser simples, prático e por trazer resultados rápidos. Então, todo dia você tem uma recompensa. Então, por isso que o planejamento diário, para mim, é a ferramenta mais simples para você iniciar um planejamento. Depois que você aí conseguir já estiver planejando, já estiver aí uns 30 dias fazendo o planejamento diário todos os dias, aí você pode subir de nível. Aí sim, planejar a semana, o mês e depois o ano fica muito mais fácil. Por quê? Pelo simples fato de você já saber planejar. Jesus amado, tá muito calor hoje aqui, gente. Então agora, gente, a gente vai aqui para a tela do meu computador, porque eu vou ensinar vocês fazendo mesmo, colocando a mão na massa, para vocês verem que é a coisa mais simples, mais prática de você começar a fazer já aí um planejamento diário que realmente funciona. Então, vamos lá. Vocês vão perceber que agora eu vou olhar um pouco mais para a tela do meu computador, mas é por isso, porque eu vou estar aqui mostrando realmente como fazer um planejamento diário em 10 minutos. Eu tô aqui com o meu Google Docs aberto para vocês verem que pode ser em qualquer folha, qualquer local, pode ser também aí no seu Word, na ferramenta que você tiver, porque a coisa mais simples é planejar o seu dia. Então a primeira coisa que a gente coloca quando a gente vai planejar o dia é a data. A data é importante porque, principalmente se você for utilizar documentos como esse, onde você pode armazenar. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, tanto no Google Docs, porque eu posso acessar o tempo todo, quanto também no Evernote. O Evernote é uma ferramenta maravilhosa de armazenamento e ele tem uma busca maravilhosa, porque vai que você precisa buscar alguma informação, porque o planejamento também ele é importante por isso, porque você armazena dados de você mesmo, do seu dia a dia, e com isso você consegue ir melhorando o seu processo. Então, o Evernote também é uma ótima ferramenta, ou o Google Docs, ou realmente uma folha de papel, um caderno que você tem aí. Então, a primeira coisa, eu coloco a data, porque assim eu consigo me localizar melhor. Depois, a próxima coisa que a gente estabelece aqui é o nosso to-do. Ou seja, o que eu preciso fazer. E aqui a gente seleciona só 5 atividades. Apenas 5. Mas por que, Luana, só 5 atividades, sendo que o dia é tão comprido? Porque, gente, a gente tem a mania de querer preencher todos os horários do nosso dia. E isso é o maior erro que você pode cometer em questão de planejamento. Porque a gente tem que ter momentos e separar aí horários para acontecer as coisas inesperadas, as coisas que podem acontecer aí sem você prever, porque a vida é imprevisível, né? Pode acontecer aí do seu filho se machucar, pode acontecer de você passar mal, pode acontecer várias coisas na sua vida. Então a gente precisa ter tempo para que essas coisas aconteçam normalmente e não atrapalhem o seu planejamento. E depois de fazer vários testes, eu vi que 5 atividades é o que mais funciona e é o que traz mais resultado. Mais que isso é muita coisa e talvez você não tenha tempo suficiente para fazer essas coisas, e menos que isso, também você vai ter muito tempo livre e aí pode ser que você se perca um pouco nisso, tá? Mas com o passar do tempo, você vai ter uma clareza maior de quanto tempo realmente você gasta em cada atividade. E assim você consegue planejar melhor. Então tem dias que eu coloco apenas 3 atividades, tem dias que eu coloco 5, tem dias que eu coloco apenas 2 atividades. Por quê? Porque são atividades que vão demandar mais tempo meu. Então, mas é com o passar do tempo mesmo, com a prática que você consegue criar, ter clareza sobre esse tempo, tá? Então, você vai colocar 5 atividades. Da onde você vai pegar essas 5 atividades? Da sua lista de despejo. E aqui, ó, eu gosto muito de utilizar o Google Tarefas para fazer a lista de despejo. Aqui eu vou colocando tudo que vai aparecendo. Então, coisas que eu lembro assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa, apareceu a demanda X, preciso fazer aquele outro. Sabe toda vez que você fala assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que? Então, tem muita gente também que chama essa lista de despejo de tem que. Por quê? Porque são as coisas que a gente sempre, toda hora, fica lembrando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aqui você vai acrescentando todas as atividades que você
vai tendo aí no seu dia a dia. Você precisa ter um local aí de captura, ou seja, onde você vai colocar todas as suas informações que vêm aparecendo aí, as demandas que vêm aparecendo ao longo do seu dia. Porque você não vai executar essas demandas na hora que ela aparece, você vai executar elas no seu planejamento. Então, por exemplo, eu vi que fazer vídeo de vendas para a página de vendas. Então, vamos supor que eu tenho que fazer isso. Então, eu venho aqui, copio e coloco aqui. Vamos supor que eu preciso programar os posts do Instagram. Então, eu venho aqui e coloco aqui no meu planejamento. Eu vi aqui que eu preciso organizar os temas das 10 próximas lives. Aí eu venho aqui e coloco aqui. E assim por diante. Eu preciso programar os assuntos que eu vou falar nos meus stories. E coloco aqui. Eu preciso ligar para a ginecologista. Porque aí eu preciso marcar. A ginecologista. Então aqui eu coloquei as minhas 5 tarefas que eu preciso fazer durante o meu dia. Então depois que eu coloquei as minhas 5 tarefas, a gente vai abrir um campo aqui chamando prioridade. E aí a gente vai colocar a nossa prioridade do dia. O que é isso? Dentro dessas 5 atividades, existe uma que é a mais importante, que se o mundo acabar, se eu não conseguir fazer nenhuma atividade, se eu pelo menos tiver feito essa única atividade, eu já vou ter me sentido super produtiva. Por quê? Porque essa atividade é a mais importante do meu dia. Então a gente tem que começar a aprender a definir o que é prioridade pra gente. Então, por exemplo, vamos por aqui, programar os posts do Instagram seja a minha prioridade. Então, vou copiar aqui e vou colocar aqui. Então, se eu não conseguir fazer nada no meu dia, pelo menos programar os posts do Instagram eu tenho que conseguir fazer. Entende? Por que isso? Porque assim você começa a entender que nem tudo é prioridade. Então, de todas essas 5 atividades, não é tudo tão importante assim. Existe a mais importante, que é os 20% que vai me trazer os 80% de resultado. Então, a gente definindo essa prioridade, fica muito mais simples de lidar quando a gente não consegue cumprir tudo que foi planejado, porque a gente se sente satisfeita por ter pelo menos feito o que era mais importante, tá bom? Aí eu também gosto de colocar aqui uma parte para compromissos. O que é isso? A gente tem uma ferramenta de agenda que você pode utilizar qualquer ferramenta de agenda. Pode ser o Google Agenda, pode ser aquelas agendas mesmo de mesa, qualquer ferramenta de agenda. E ali é importante você colocar os seus compromissos. Eu gosto de colocar no meu planejamento diário os meus compromissos, além de colocar na minha agenda, porque isso me dá uma visão melhor do meu tempo. Por exemplo, hoje mesmo eu tive um compromisso, que é live com a Ana Flávia, às 9h27. Então, aqui eu colocando isso, eu já tinha clareza, quando eu fiz o meu planejamento diário, eu já sabia que eu tinha essa live com a Ana Flávia hoje às 9h27 da manhã. Então, eu já separei esse tempo para isso. Então, eu gosto também de colocar no planejamento diário, mesmo que já esteja na minha ferramenta de agenda, os meus compromissos, porque assim eu tenho uma clareza melhor de quanto tempo eu vou ter para executar o restante das minhas atividades. E, por fim, eu coloco sou grata por. É importante a gente colocar aqui o que a gente é grato e desenvolver esse sentimento de gratidão. Muitas das vezes a gente acredita que a gente deve ser grato só por grandes coisas, por coisas que a gente conquistou, materiais ou situações que foram muito emocionantes. Mas a verdade é que quando a gente começa a desenvolver esse músculo da gratidão, isso traz muita felicidade. Talvez você vai ser grata aqui nessa primeira vez que você vai planejar o seu dia por simplesmente ter conseguido planejar o seu dia e ter cumprido tudo que você planejou. Talvez você vai ser grata por ter comido um brigadeiro que você queria muito. Talvez você vai ser grata por ter dado um beijo no teu esposo. Talvez você vai ser grata por ter visto um sorriso do seu filho ou por ter saúde. Qualquer coisa, cada um tem a sua gratidão. E quando a gente coloca ali o porquê que a gente é grato no nosso dia, isso faz com que a gente se sinta mais revigorada, mais feliz com a nossa vida. Então, por isso eu gosto muito de colocar essa parte no final do nosso planejamento. Então, gente, aí você pode aqui pôr em negrito para ficar melhor visível, mas percebe que não é necessário florear,
Não é necessário perder muito tempo com o planejamento, ele é bem simples, bem básico, e só fazendo isso você já vai conseguir aí ter um dia muito mais organizado. Então esse é o planejamento diário, bem simples, né? Bem fácil. Quero ver todo mundo colocando em prática o planejamento diário. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Compartilhe em todos os grupos que você faz parte. Isso vai ajudar outras pessoas e me ajudar a levar aí a minha missão mais longe. Além disso, já dá um like aí, dá like, gente. Isso me ajuda a chegar a mais pessoas aqui dentro do YouTube. Também já comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos assim, vídeos bem práticos, se você quer saber como planejar a sua semana, se você quer aprender a planejar o seu mês, comenta aqui embaixo pra mim, porque assim eu sei quais os conteúdos você quer ver mais por aqui e assim eu posso criar conteúdos especiais pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se inscreve aqui e me ajuda aí a chegar a mais pessoas. Quando você se inscreve, você fica sabendo primeiro dos vídeos, já ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo que for saindo por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!